Boa noite, seja bem-vindo ao Combate Blogs. Esta noite vamos falar da crise do euro, das revelações secretas do site Wikileaks, que voltam a fragilizar a Casa Branca, e ainda haverá um espaço para um momento zen, mas isso é bem no final do programa. Fique ligado para 30 minutos de discussão aqui no Combate Blogs. Em estúdio para debater estes temas tenho esta noite o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magritte, o Tomás Vasques, do blog Hoje Há Conquilhas, o convidado Alexandre Guerra, que escreve no blog O Diplomata, e o Nuno Ramos de Almeida, do 5 Dias. Antes de entrarmos no debate, apenas o registro de uma efeméride importante, isto porque na semana que passou, o blog 31 da Armada, onde escreve o combatente Rodrigo Moita de Deus, comemorou 4 anos de existência, o que foi devidamente comemorado num jantar solene com registro no seu próprio blog. Aqui vemos a foto do bolo de aniversário com o Darth Vader, que é... eu diria que era a musa inspiradora do 31 da Armada. Daqui vão os parabéns também em nome do Combate Blogs para o Rodrigo e para o seu site. Vamos então para o primeiro tema desta semana, a questão do euro. Estará o euro em crise? Estamos a viver dias complicados. Durante a semana surgiu também um vídeo interessante que tem um pouco a ver com esta crise. Isto porque o ex-jogador de futebol Eric Cantona, francês, que ficou conhecido por várias razões, um gênio em campo, assumiu sempre uma postura irreverente fora dele. Um dos seus grandes momentos foi um pontapé ao estilo Kung Fu num espectador que estava nas bancadas durante um jogo de futebol quando ainda estava no Manchester United. Agora parece ter ressuscitado, apelando a uma rebelião contra os bancos. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aient dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions, 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spaggiari. Bem, é uma proposta diferente em relação aos bancos. Levantar o dinheiro todo e talvez aí os bancos percebessem os problemas das pessoas. Mas causa-me um problema, atendendo que tenho pouco dinheiro, não é grande coisa que faça ao banco. 3 milhões de pessoas, em vez de... Tu tens essa veia sindicalista também, em vez das pessoas levantarem, irem para as ruas, como dizia Cantona, não vale a pena retirar o dinheiro dos bancos, pelo menos, e a criar uma maior instabilidade, não é? Não tens nada a dizer sobre isso, ok. Não sei se tem uma grande vantagem, uma maior instabilidade. Porque, assim, ele diz que veio uma revolução se a gente levantar todo o dinheiro dos bancos. Eu acho que a ideia é simpática, mas mais do que simpática não acho. Acho que a instabilidade já está criada. Mas o Partido da Classe Operária não está ainda preparado para a revolução. Bem, esta questão do euro, esta dúvida do euro foi abordada precisamente pelo Miguel Morgado no Cachimbo de Magritte, também na sua crónica na Rádio Renascença. Miguel, tu escreves que hoje discute-se abertamente que a moeda europeia vacila e que pode cair, mas não é rigoroso dizer que nunca se aventou tamanha desgraça. Isto não é novo. Quando é que isto foi falado? Nós hoje sabemos que os focos de tensão do sistema da União Monetária estão todos ao rubro. A única coisa que eu constatei é que todos os problemas que nós estamos agora a experimentar foram devidamente antecipados quando ainda se estava a preparar a União Monetária. E se nós agora olharmos para trás para muito do que foi escrito na altura, sobretudo por economistas, nós percebemos que há uma grande diferença entre o tipo de prognósticos que foram feitos pelos economistas americanos e pelo tipo de prognósticos que foram feitos na altura pelos economistas europeus. E realmente, se nós fizermos uma análise estatística daqueles economistas do grupo americano que dizia que isto não ia correr na perfeição, em comparação com os economistas europeus, nós percebemos que houve ali um enviesamento. Na altura, no princípio do século, quando o euro entra em vigor, muita gente disse que havia um enviesamento americano anti-europeu, e isso estava refletido nos estudos económicos que saíam na década de 90.
Agora talvez nós tenhamos que reconhecer o contrário, não é? É que havia um enviesamento europeísta por parte dos economistas europeus quando também estavam a trabalhar nos anos 90. E por isso, se nós olharmos para muitos dos problemas que nos apoquentam hoje e que estão a causar uma grande tensão na zona euro, nós não podemos dizer que este tema, estes problemas sejam teoricamente novos, não são novos. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que está... deixa-me só dizer uma coisa sobre eu tenho uma coisa só para dizer sobre o vídeo do Cantona, senão depois passo o vídeo do Cantona. É a barbárie, não tem outra palavra. Isto é a barbárie. Ok, porque depois de passarmos a barbárie, eu queria dizer o seguinte. É uma certa injustiça do Miguel em relação aos economistas europeus, porque a posição não foi unânime, não foi. Nem sequer em relação aos economistas portugueses. Eu relembro-me que o professor João Ferreira do Amaral ou o professor Jorge Bateira disseram e alertaram repetidamente que era muito difícil manter uma moeda sem nenhuma unidade central que na prática a defendesse em relação aos ataques. Não tem toda a razão. Eu não queria sugerir que houve unanimidade. Estamos já a falar que o euro, como se o euro tivesse acabado? Não. Estamos a dizer que há problemas que aparecem na zona euro uns meros 8, 10 anos depois do seu aparecimento. E hoje em Portugal é outra constatação que se faz. Hoje em Portugal discute-se abertamente uma coisa que há um ano e meio, provavelmente há um ano e meio, era absolutamente improvável haver este tipo de discussão. Absolutamente improvável. Mas, de alguma forma, quer dizer, o que se verificou, nós já desde o início, enfim, já há meses largos estamos a dizer que há problemas no euro. Exato. E há várias vozes relativamente plurais. Hoje o cenário, de qualquer forma, modificou-se, porque aquilo que nós, a certa altura, colocávamos como um dos cenários possíveis, no programa, quando é mais que uma pessoa, diz-se nós, eu ou tu, quando é só uma. Portanto, o que nós dizemos sobre o assunto, neste caso eu e o Miguel estávamos a ver em relação a cenários quando discutimos, foi que havia a possibilidade, embora muito má, com muitas consequências, dos países do Sul saírem do euro. Hoje a possibilidade que parece poder vir a verificar-se é caso a crise alastre por contágio. E já estamos a falar da Espanha. E já há governantes franceses que dizem nós não temos nada a ver com Portugal. O que me parece uma coisa, uma situação déjà vu. Nós, França, como são governantes franceses, nós, no caso deles, a França, não temos a ver com Portugal. E é que, provavelmente, numa situação destas, os alemães serão os próprios a sair do euro e o euro poderá implodir. E nesta situação, uma situação relativamente grave, que era uma situação não previsível, ou pelo menos eu não vi prevista do ponto de vista da análise económica e política, há umas semanas ou há uns meses atrás. Não, mas Miguel, eu queria só alargar também Vamos só alargar, só dizer isto. Quando a crise financeira começou, ou melhor, quando ela já está a galope no final de 2008, por acaso saem algumas notícias que dizem que círculos políticos e financeiros na Alemanha e na Holanda começam a estudar a hipótese do Marco II, não é? E aí já se estava a pensar na saída dos países do Norte, deixando os países do Sul com o euro, que na verdade nunca poderia sobreviver. Esse euro que se sobraria nunca poderia sobreviver. Alexandre, queria também introduzir-te no debate. Qual é a tua visão em relação a isto? Também achas que o euro poderá estar em risco? Eu tenho uma visão diferente do que tem sido discutido até agora ao nível, enfim, sobre esta crise. Não necessariamente sobre a crise portuguesa, mas sobre a crise do euro, a crise da União Europeia, porque eu acho que este problema tem que ser visto sob duas perspectivas. A perspectiva económica e a perspectiva política. Tem discutido muito a perspectiva económica, importantíssima, sem dúvida. Mas eu penso que, acima de tudo, é preciso ver a perspectiva política. Porque é essa perspectiva que vai, digamos, sustentar e, de certa forma, também serve de base, não é? Portanto, há toda a construção económica que, enfim, que no fundo enquadra a discussão que tem sido feita à volta desta crise. Eu, de facto, acho que o grande problema desta crise, digamos, do euro, eu não gosto muito de usar a palavra crise, mas porque acho que, no fundo, a história é um pouco isto também, a evolução e com tempos mais positivos, menos positivos. De qualquer das maneiras, eu penso que há, de facto, um grande problema político, não apenas a nível nacional, mas a nível europeu. Um problema de falta de liderança, de visão e, no fundo, um problema de governança europeia. E, obviamente, quando nós falamos da questão do euro e da crise dos mercados, a crise portuguesa, que de um momento para o outro chega-se à conclusão que basta Portugal, a Irlanda, quase para destruir a União Europeia, o que é uma coisa extraordinária. Ou seja... Não, a Espanha... Mas a Espanha... Mas a Espanha é outra coisa. Ou seja, e o que eu digo há de facto, é preciso haver uma visão política sustentada e coerente
sobre aquilo que se quer para o futuro. E aí, nessa visão, vai entrar realmente o euro. Porque o euro não pode ser um fim em si mesmo. O euro faz parte de uma inspiração, de um projeto muito maior. Portanto, a política monetária é apenas uma parte de um projeto muito maior. Pois, em parte o problema está aí, não é? Ou seja, nós estamos a falar aqui de uma coisa que... Não se comprou muitas coisas antes do euro arrancar com estabilidade. Esse é um problema. Ou seja, porque a questão aqui é... E é curioso porque eu estava a ler um artigo ontem no New York Times e o Roger Cohen comparava precisamente o aparecimento do euro ao aparecimento das Sociedades das Nações, a seguir à Primeira Guerra Mundial. E ele diz, de facto, são projetos inspiradores. Mas podem ser projetos fora do tempo. As Sociedades das Nações são um projeto fora do tempo. Além de estar impregnado de um idealismo completamente desfasado com a realidade. Sim, mas o que é certo é que permitiu que... Foi precursor das Nações Unidas, exatamente. O euro é um projeto, sem dúvida, inspirador. Mas é um projeto que faz parte de uma ideia maior, que é a ideia da Europa. Mas é uma ideia que não está construída, nem está fechada, nem deve estar. Mas o euro faz parte desse... Para haver uma moeda tem que haver um governo antes disso. Para haver uma moeda tem que haver uma visão da Europa. Porque isto é uma moeda europeia. Mas a moeda europeia faz parte, é uma parte dessa visão da Europa. É que isso é que é o problema. E quando nós ouvimos... os estadistas, gostam ou não, como o Mário Soares, que apesar de tudo é um dos grandes estadistas europeus, um dos únicos, um dos poucos, um dos restantes, gostam ou não, enfim. Mas ele próprio tem apontado para isso, a questão da liderança. Mas eu também agora vou passar um exemplo à direita, Adriano Moreira. Dois exemplos que têm falado muito da questão da liderança, da governança, e que não têm tido muito eco, ou seja, os apelos deles, têm alertado para essa questão, a questão da liderança. Tu falaste de Mário Soares, aí já tens aí um ponto de contacto com o Tomás. Tomás, já tem aqui quem já te tenha agradado. Eu sei que o Nuno não te agradou, mas pelo menos o Alexandre já fez por te agradar, falou aqui em Mário Soares e elogiou. Tomás, querias intervir há pouco. Tu achas, na tua perspectiva, o euro não está em risco? O euro está... há problemas na Europa. Estou completamente de acordo com o Alexandre quando ele diz, e é verdade, que a abordagem política é muito mais sólida no diagnóstico que a abordagem económica e, no essencial, o euro só é entendido como um passo importante para a União Política Europeia. E estou de acordo também com o Alexandre quando ele fala na ausência de lideranças ou de uma liderança clara para um projeto europeu. Perante esta crise, a Europa meteu-se a jeito para estar a sofrer as consequências que estamos a passar neste momento. Desde logo porque, como o Miguel já fez notar nesse texto, andámos todos a fingir que os critérios de convergência estavam a ser cumpridos. E sabíamos todos que não, e começou pela Grécia, que nem critérios de convergência e ainda por cima números falsificados. E há um aspecto curioso nesta crise do euro, é que os 4 países que estão na linha da frente, a Grécia, a Irlanda, Portugal e Espanha, têm em comum o não terem em comum um governo político monocolor, isto é, em Portugal e em Espanha são socialistas, na Irlanda e na Grécia, sobretudo até ao estourar da situação, eram governos, digamos, de direita, liberais, neoliberais, o que se utiliza o termo que quiserem, porque nenhum destes termos é rigoroso. Era de direita, obviamente, que foi derrotado pelos socialistas. Isto significa que não é uma questão, não é a questão do governo ser socialista ou não que conduz estes países a esta situação. São, sobretudo, situações internas e externas. As internas é que cada uma das economias se deixou fragilizar, já têm problemas, sobretudo Portugal, problemas estruturais. E depois ficaram muito mais fragilizados perante a crise monetária e económica daí decorrente. A crise financeira, aliás, e a crise económica daí decorrente. O resultado é que é necessário agora um grande esforço da União Europeia no seu conjunto para ajudar. Começou para a Grécia, passou à Irlanda, não sei se chegará a Portugal ou não, apesar do dirigente do maior partido da oposição já se ter disponibilizado para governar com o FMI, o que dá a entender que é uma coisa boa nessa sua declaração, eu penso que não, mas
A União Europeia tem que, no seu conjunto, resolver os problemas que estão a afetar estes 2 ou 3 países, ou 4 países, que penso que a Espanha tu nunca falas da chegará lá. Espanha, exatamente. Mas É a 4ª maior economia da União Europeia. Mas, de qualquer forma, existe um foco sobre a Espanha. Neste momento começa a haver... há um foco sobre Portugal. Isso tem a ver com outras coisas. Isto dos mercados. O foco é a pressão das taxas de juros. Isto dos mercados... Isto é uma teia complexa, é uma teia muito mais complexa Tomás, do que nós estamos a mostrar agora tem a ver. Estamos a mostrar um artigo do Paul Krugman. Quem são os investidores? Isto é uma teia que tem interesses financeiros imediatos, obviamente, tem interesses geoestratégicos, tem interesses de políticas cambiais. Há aqui uma teia diversa. Com elas, não é? Não, mas, portanto, de possibilidade de ataque ao euro através de um conjunto de interesses que se fazem, que se exteriorizam através dos chamados mercados, dos investidores. Deixa-me pegar só numa coisa. O Tomás estava a dizer, com alguma graça, que houve um dirigente do maior partido da oposição que se predispôs a governar com a FMI. Que é Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. E que, aliás, jantou no outro dia com o Albergue Espanhol. Foi convidado de surpresa ao Albergue Espanhol. Mas o que eu queria dizer é que, na prática, nós já estamos a governar com o FMI. Estamos a governar não com o apoio direto do FMI, do ponto de vista de dinheiro, mas do ponto de vista das políticas. E é preciso ver isto de um ponto de vista de se está a resultar esta governação ou não. A Comissão Europeia vem fazer previsões esta semana sobre o resultado da nossa política de austeridade, que supostamente nos iria salvar da bancarrota e do ataque especulativo, ou não ataque especulativo, mas, enfim, da subida dos juros da nossa dívida, dizendo que nós, em 2012, não só em 2011 não cumprimos a meta, como em 2012 subimos em relação a 2011. Portanto, parece que estas medidas económicas que nós, do ponto de vista teimamos em fazer, nós e os países do Sul, em vez de resultarem, não estão a resultar. E devia ser pensado. Porque há um aspecto importante de unidade desses países que o Tomás falou, é que eles aderiram quase todos ao mesmo tempo à União Europeia. Aderiram, e o que significa que, estruturalmente, essa adesão não alterou a estrutura desses países. Eles não se tornaram mais rentáveis, eles não se tornaram suficientemente produtivos para não caírem numa crise. Isto devia ser analisado. Eu queria só... reformas estruturais de fundo. Não, queria só dar aqui uma pequena oportunidade ao Miguel para repostar aquilo que foi apresentado, porque eu queria ainda fazer uma breve passagem pela Wikileaks. Eu acho que as pessoas que habitualmente veem o programa sabem que eu divirjo radicalmente daquelas observações que foram feitas pelo Tomás e depois pelo Nuno. Agora, sobre a questão que estavam aqui a falar o Tomás e o Alexandre, cada um ao seu jeito, que o que falta são lideranças. Eu lamento dizer isto desta maneira, mas parece-me que isto neste momento não tem qualquer espécie de sentido. A última frase com que eu termino essa crónica era tudo uma questão de vontade política. Lembram-se, precisamente para pôr em causa essas interpretações que dizem que, na verdade, o que falta neste momento para resolver esta crise é vontade política. Lamento, mas não é. O problema é muito mais grave do que esse. E já agora, se é para fazer uma análise política, também vale a pena pensar no seguinte. Portugal, a democracia portuguesa, o mais provável é o euro sobreviver, mas se o euro não sobreviver, a democracia portuguesa vai estar em causa, pelo menos neste aspecto. Se nós pensarmos bem, não houve nenhum projeto comum na democracia portuguesa nos últimos 20 anos que não fosse a adesão à União Monetária. Se isto falhar, o principal projeto em que a maior parte, a esmagadora maioria das forças ativas da democracia portuguesa estiveram empenhadas, falhou. Fica a ideia. Vamos agora passar para a questão do... Já acabou o euro? Já saímos do euro? Não, disse que o mais provável era o euro sobreviver. Filipe, mas só temos que agora pensar nota final. Bastante otimista. Atenção que vontade é diferente de liderança e visão. Eu não duvido que muitos líderes europeus tenham vontade. Agora, serem visionários e serem autênticos líderes e terem uma ideia de projeto europeu, isso é completamente diferente. Alexandre, eu vou pegar, já que estás com a palavra, queria também, fala-se em falta de liderança e fala-se em líderes. Barack Obama foi apresentado como o grande líder deste início de século e, no entanto, agora começa a ser bastante contestado. Esta questão do Wikileaks, achas que é uma bomba no porta-aviões? Esta questão do Wikileaks, e como escreve hoje Gartanés no El País, que eu não tenho ali, foi um autêntico festim de segredos, com uma certa piada. E, obviamente, vai ter impacto na imagem, não só do Obama, mas como da própria administração americana. Não da Casa Branca, mas todo o edifício, enfim, diplomático dos Estados Unidos. E há aqui uma coisa interessante... Também é preciso perceber um bocadinho o que é que estamos aqui a falar.
Estamos a falar, de facto, de mais de 250 mil documentos que foram agora divulgados. Telegramas que vêm na sequência já de uma primeira leva de documentos em outubro, a propósito do Iraque. Estamos a falar de um período que vai desde 66 a 2010. Estamos a falar de 274 embaixadas e consulados envolvidos, portanto, nisto tudo. Mas a grande diferença, se me permites, é a questão da administração Obama. Isso surpreende. Surpreende um pouco, porque essa administração Obama apareceu como uma diferença e, no entanto, vemos Hillary Clinton a querer escutar a vida de Ban Ki-moon. Mas isso, atenção, não vamos confundir as coisas. Isso é uma prática de diplomacia que sempre aconteceu. Seja agora ou tenha sido há 50 ou 60 anos atrás. Aliás, se calhar até mais tempo. Ainda há pouco estava a ouvir o professor Vila Verde Cabral precisamente a falar sobre isso e a referir a correspondência nos anos 20, 30 entre Portugal e Londres. Diz que aquilo era uma coisa impressionante. Portanto, não nos vamos iludir quanto a isso. Aliás, o New York Times hoje até escrevia em editorial. Quer dizer que isto é mesmo assim. Só que são coisas que nunca se vão ouvindo, porque a diplomacia é isso mesmo. A diplomacia de corredor, e não só a diplomacia de corredor, mas os contactos feitos nas embaixadas, nas missões, fora delas. Ou seja, isso acontece. E é por isso também se fala um certo embaraço, porque no fundo é um pouco a situação com que nós às vezes comentamos, em particular em privado, algumas situações, e se aquilo vem a público, provoca-nos a nós um embaraço. Agora, isto, não estamos aqui a falar propriamente de matéria nova, estamos a falar talvez de alguns assuntos que têm contornos mais definidos. No caso da Coreia, Paquistão, etc. Também convém referir que destes 250 mil documentos, apenas pouco mais de 15 mil têm a classificação de secreto, cerca de 100 mil têm a classificação confidencial, os outros são desclassificados. Exatamente. E destes documentos, as 4 categorias top de segredo não estão envolvidas nestes documentos, ou seja, correspondência para o Presidente Obama, acaba por não etc. ser tão importante. Oh, Nuno, como jornalista, eu também gostava de colocar esse desafio. Isto pode ser mesmo uma fonte importante para os jornalistas, não é? Isto é jornalismo, é investigação jornalística? Como é que... Eu acho que isto é uma fonte como outra qualquer. Agora, o trabalho de jornalista não deve ser a divulgação pura e simples daquilo que é recolhido. Existe, isto é, um dos casos mais emblemáticos do jornalismo é o Watergate. O Watergate tem uma garganta funda e tem um conjunto de documentos. Esses documentos têm que ser tratados e têm que ser cruzados. Eu não sei se destes 250 mil documentos, porque eu não acedi diretamente ao site... Aliás, eles não foram todos divulgados. São sobretudo questões sobre se o Berlusconi esteve em festas ou não. Tenho muitas dúvidas a esse respeito. Eu acho que há, por parte dos mídia, uma especial apetência por este género de notícia de imprensa cor-de-rosa. E, portanto, cabe a esses jornais, que ainda por cima são jornais de referência, estamos a falar do El País, do Guardian, Der Spiegel, do Le Le Monde, Monde, e do New York Times e Der Spiegel, que é uma revista, cabe a esses órgãos de comunicação social tratar jornalisticamente as coisas e dar-lhes um enquadramento. Agora, eu acho que se verificou aquilo que não era novidade, que a diplomacia é uma espécie de vícios privados e públicas virtudes. Mas que há alguns dados aqui que não eram exatamente conhecidos. Por exemplo, para dar um exemplo, o apoio dos Estados Unidos ao PKK, portanto, aos autonomistas do Kurdistão, não era conhecido. Era de facto conhecido que eles apoiavam a autonomia da zona iraquiana e os dois partidos que lá estavam, mas não que chegava a esses Estados. Há aqui questões que eu estou cheio de curiosidade por causa dos documentos portugueses, em relação, por exemplo, ao fecho de Guantánamo e às contrapartidas que foram oferecidas. Por exemplo, o primeiro governante europeu que disse que aceitava preso de Guantánamo foi o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, e eu sei aqui pelo El País que eles ofereceram $85 mil por cada preso de Guantánamo que fosse para a Espanha. Eu acho que nos próximos dias vamos conhecer isso. Nós estamos já numa parte final do programa, não queria deixar de cumprir a promessa do nosso Momento Zen, no dia em que o iPad chega a Portugal. Demonstramos porque é que nunca conseguirá substituir os jornais de papel, pelo menos não na sua totalidade. The new Newsday app is better than the newspaper in all kinds of ways. Except for one. Get Newsday every day in a whole new way. Bem, um iPad partido, acho que muita gente não gostaria de ver esta imagem. Muita gente que comprou hoje o iPad, eu tenho aqui um ao meu lado e este não está partido e não vou fazer a satisfeita. É só para mostrar que o iPad chegou a Portugal. E também ele apresenta desafios para o jornalismo português.
Foi um momento zen, um momento diferente que nós deixamos aqui. Foi assim mais um Combate Blogs. Nós voltamos para a semana. Muito boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.